O nosso tema de hoje é o reflexo do novo Código de Processo Civil, os impactos do novo Código de Processo Civil na área trabalhista, seja no direito material, seja no direito processual. E sem dúvida nenhuma esse é um tema de grande relevância, não só para os estudiosos, para os acadêmicos de direito do trabalho e processo de trabalho, mas essencialmente para os advogados, porque isso vai refletir decisivamente no cotidiano forense, no dia a dia, na prática de atuação do advogado, nos tribunais, na Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. Então esse será o nosso tema desta videoaula. Bom, nos slides que apresento para vocês e estão disponibilizados, evidentemente, não só nessa videoaula, mas também na própria sede da OAB Minas, eu faço uma primeira consideração, que é a consideração em torno do direito material trabalhista. Por que é importante fazermos essa primeira consideração? Nós sabemos muito bem que o direito do trabalho é um conjunto de normas, um conjunto de princípios, um conjunto de instituições e de institutos que visam e que têm como condão principal a melhoria da condição social do trabalhador. É importante destacar o direito material porque qualquer reflexo em termos de direito processual, ele deve necessariamente estar acompanhado à instrumentalização desse direito material. Não vamos aqui destacar se estamos falando se o processo é ou não é instrumento do direito material, mas não há dúvida alguma de que o direito material, para que ele possa ser concretizado, ele será concretizado através da ação trabalhista, através do direito processual do trabalho. Então, essa primeira explanação em torno do direito material trabalhista é fundamental para que toda e qualquer interpretação processual, seja trabalhista típica, ou seja aquela vinda do novo Código de Processo Civil, tem que estar atrelada necessariamente ao direito material. Então, nós sabemos que o direito material trabalhista é esse conjunto de normas, princípios, institutos, instituições que vão regular o trabalho subordinado e que visam a melhoria, a melhor condição social do trabalhador, que tem como fito, que tem como finalidade o estabelecimento de melhores condições socioeconômicas ao trabalhador. Esse é um conceito, digamos, de maneira universal e aceito de maneira universal dentre nós da área trabalhista. É importante destacar também que em termos de funções do direito do trabalho, e aí cá entre nós é importantíssima esse estabelecimento das funções do direito do trabalho, porque o direito material ele tem uma finalidade, ele tem uma proposição. E essa proposição ela tem que sempre ser buscada na própria norma jurídica, na própria interpretação da norma jurídica, seja na norma material, seja na norma processual. Então, em termos de funções do direito do trabalho, eu destaco para vocês aqui no slide a primeira função, que é a função principal do direito do trabalho, é exatamente essa que estava exatamente no conceito anteriormente mencionado. Ou seja, o direito do trabalho ele quer estabelecer melhores condições socioeconômicas. Mas esse estabelecimento e essa busca é uma busca global, não é uma busca individualizada. Então, esse sentido de proteção, esse sentido de primeira função de estabelecer melhores condições socioeconômicas ao trabalhador, sempre tem que visar o bem da coletividade e não apenas o trabalhador individualmente considerado. Aliás, essa é a própria regra do direito, O direito, ele estabelece um padrão de regramento para a generalidade daqueles que estão sendo, portanto, protegidos. Então, sem dúvida nenhuma, esse estabelecimento ele acaba sendo fundamental. Não podemos esquecer que, em termos de visualização também do direito do trabalho material, é importantíssimo o domínio sobre os chamados princípios trabalhistas. Porque os princípios trabalhistas, eles fazem parte de uma base de construção da norma. Então, toda e qualquer interpretação da norma jurídica tem que estar também acompanhada
e tem que vir acompanhada necessariamente dos princípios que o regem, dos princípios que estabeleceram a construção, a base de construção da norma. Fazer o contrário e falar o contrário é ferir de morte o próprio direito material. Então, lá na frente, quando nós estivermos, então, fazendo as comparações do novo Código de Processo Civil e o processo do trabalho, nós vamos perceber que os princípios têm papel fundamental para saber se essa adaptação das novas normas processuais civis, elas estão dentro dos comandos principiológicos do direito do trabalho. Aliás, isso já está na própria norma trabalhista, né? Se nós buscarmos no artigo 8º da CLT e no artigo 769 também da CLT, nós vamos ver esta busca da aplicação das normas de direito comum, seja de direito comum civil e no direito processual civil, apenas se nós tivermos compatibilidade com os princípios trabalhistas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma importante delimitação, o estudo dos princípios, o conhecimento dos princípios como forma a subsidiar esse nosso processo de interpretação. Bom, exatamente dentro dessa concepção principiológica, que eu apresento agora para você o nosso segundo slide, e nesse próximo slide nós vamos falar dos princípios do direito processual do trabalho. Então veja, se nós estamos falando que o direito material ele já deve vir acompanhado dessa concepção principiológica e a nossa busca interpretativa será exatamente dentro desse critério, os princípios processuais trabalhistas vão seguir a mesma tonalidade, vão seguir o mesmo caminho. Então, dentro dos princípios processuais trabalhistas, que vão regular e que vão dar o tom interpretativo das normas processuais trabalhistas, eu escolhi alguns para que nós possamos discutir. E aí, através dessa discussão, vejam que nós já vamos formar a base principiológica e, ao mesmo tempo, normativa, para sabermos quais normas processuais civis, essas novas normas processuais civis, se adaptam a essa principiologia trabalhista. Então, me parece fundamental também esta conotação principiológica. Trago o chamado princípio da proteção temperada. Por que o princípio da proteção no processo de trabalho ele tem um temperamento um pouco mais diferenciado? Porque nós não podemos trazer a mesma proteção do direito material no processo de trabalho. Se nós tivermos essa mesma diretriz de proteção, certamente nós vamos quebrar um princípio fundamental processual, que é o princípio da isonomia. Então, dentro desse critério do direito processual trabalhista, nós vamos aplicar esse critério de proteção, mas dentro de uma conotação temperada, dentro de uma intensidade menor do que nós estamos acostumados a praticar no direito material trabalhista. Mas, sem dúvida nenhuma, isso já nos dá, de certo modo, o caminho que nós vamos seguir na interpretação que nós vamos dar às novas regras do novo Código de Processo Civil. Porque esse princípio da proteção, ele também subsiste de forma adaptada, mas ele ainda continua a existir dentro do processo de criação das normas processuais. Um outro princípio fundamental é o princípio da informalidade. Nós sabemos muito bem que o processo do trabalho, ele tem como padrão também regimental, como padrão de regramento, a maior informalidade dos atos processuais. Esta informalidade não quer significar que os atos processuais trabalhistas não tenham o mínimo conteúdo formal para que ele possa ter uma existência válida no processo. Mas a nossa ideia de ato processual é uma ideia um pouco mais simplificada em termos de realização desses atos processuais. Nós podemos dar alguns exemplos aqui, apenas a título, repito, exemplificativo. A petição inicial trabalhista. A petição inicial trabalhista ela é regida pelo princípio da simplicidade, né? A causa de pedido trabalhista, conforme o artigo 840 da CLT,
ela é destacada como uma breve exposição dos fatos. Os recursos trabalhistas, de acordo com o artigo 899, eles são interpostos por simples petição. Repito, tudo isso não quer significar que não haja um mínimo de formalismo na prática dos atos processuais, mas que há uma marca maior de informalidade, isso é típico do processo trabalhista. Certamente com isso, nós ganhamos no principal objetivo, que é da prestação da tutela jurisdicional. Não vamos aqui também esquecer que os requisitos, os pressupostos, as condições da ação, enfim, tudo aquilo que for de inspiração processual como requisito e como pressuposto, claro que o processo de trabalho também vai adotar, mas existe uma marca de maior informalidade nos atos processuais trabalhistas. Um outro princípio também fundamental é o princípio da conciliação, que está lá no artigo 764 da CLT. Esse princípio é e sempre foi fundamental para o processo trabalhista. Lembre-se que na parte histórica de construção da Justiça do Trabalho, a conciliação sempre esteve presente. Lembrem-se também que na própria cadeia procedimental, na própria tramitação dos atos processuais, a conciliação sempre foi marca. Aliás, a conciliação trabalhista sempre foi um grande ponto positivo, um grande predicado positivo do processo trabalhista. Agora, com o novo Código de Processo Civil, a ênfase à conciliação, a ênfase à mediação, a ênfase à autocomposição de conflitos, me parece aproximar ainda mais o novo Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, se a conciliação já era importante para o processo de trabalho desde o seu nascedouro, desde o nascimento da própria Justiça do Trabalho, com o novo Código de Processo Civil, com o implemento do novo CPC, certamente essa conciliação vai estar ainda mais valorizada na nossa Justiça do Trabalho. Um outro ponto também que eu trago como princípio processual trabalhista é o princípio da celeridade. A própria estrutura da Justiça do Trabalho denota essa celeridade como marca. E vejam, isso já era um predicado da Justiça do Trabalho desde o início da construção da Justiça do Trabalho, nos idos de 1939, com o seu funcionamento efetivo em 1941. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um princípio da Constituição, que todos nós conhecemos como o princípio do tempo razoável do processo, que vem ao encontro exatamente da celeridade trabalhista tão bem praticada. Então, aquilo que o próprio Código de Processo Civil, o novo Código agora, a partir de 2015, com vigência então em 2016, a partir da ideia do novo Código, nós vamos perceber que a perspectiva da celeridade também é presente no novo Código, já que celeridade é sinônimo de uma prestação jurisdicional efetiva, mas não pode ser sinônimo de atropelo de atos processuais. Então, seja na celeridade, seja numa maior formalidade, certamente a celeridade ela vai acabar ocupando mais o espaço e nós estamos percebendo isso muito claramente com os novos conceitos do novo CPC, os novos instrumentos trazidos pelo novo CPC. Mas a área trabalhista já fazia isso com bastante eficiência, com bastante naturalidade, já que os nossos ritos, por exemplo, já eram ritos que já adotavam a celeridade como sua marca. A celeridade com garantismo, e parece essa ser também a marca do processo trabalhista. Um outro princípio que aqui destaco também é o princípio da oralidade. Os atos processuais trabalhistas, essencialmente com relação à audiência, que é um grande ato processual praticado, não só em termos de grandiosidade com relação ao seu marco, que define realmente os rumos da demanda trabalhista, mas essencialmente pelo número de atos processuais que são praticados durante a audiência trabalhista, deixam claro que o processo do trabalho adotou o princípio da oralidade, através de vários outros instrumentos que nós
tanto conhecemos, né? A concentração dos atos processuais durante a audiência, repetindo, né? Aquela grande parte de atos processuais praticados durante a audiência, a chamada imediatidade, o contato direto da prova através do juízo com as partes envolvidas na audiência trabalhista e o chamado princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, né? Nós sabemos que as decisões interlocutórias no processo trabalhista e no processo civil, elas acabam sendo uma das barreiras à busca da maior eficiência, de uma maior celeridade, de uma busca de uma prestação jurisdicional em tempo razoável. Mas no processo trabalhista, nós já sabemos que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. E dentro dessa irrecorribilidade, o próprio Código de Processo Civil também já começa a adotar, isso já era uma perspectiva do Código 73, mas já começa a adotar como realidade esse princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Marca principiológica fundamental para que a prestação jurisdicional seja entregue de forma diferenciada. E por último, a função social do processo trabalho. Função social que está tanto em voga, né, em termos de direito material, mas no processo do trabalho, a função social que nós vivenciamos e que nós praticamos me parece muito mais presente no processo do trabalho, que, repito, importante que se diga também, e aí os novos rumos do processo civil devem estar adaptados, se aplicáveis ao processo do trabalho, a essa finalidade, a esse princípio. A função primordial do processo do trabalho é tutelar um crédito de natureza alimentar. Então, sem dúvida nenhuma, a tutela do crédito de natureza alimentar, função essa do processo de trabalho, tem que ser uma ênfase, tem que ser dada ênfase em termos de aplicabilidade da busca dessa celeridade, da busca dessa eficiência através da função do processo do trabalho, da função social do processo do trabalho. Pois bem, no próximo slide eu vou definir para vocês um pouco de hermenêutica, trabalhar com vocês em torno da hermenêutica trabalhista. Por que é importante sabermos também sobre hermenêutica? O nosso desafio, sem dúvida nenhuma, com o novo CPC e o processo de trabalho, é saber se eles podem ser conjugados, se há o implemento dessas novidades do CPC ao processo trabalhista. E uma das formas de discutir esse implemento, sem dúvida nenhuma, é a hermenêutica trabalhista diferenciada. Então, o que eu trouxe para vocês aqui nos slides fazem parte daquilo que nós conhecemos como processo, primeiro, de interpretação da norma, que é o processo de compreensão da norma jurídica, o processo de integração também das normas, e esse me parece fundamental para a gente fazer esse diálogo com o novo CPC, porque o processo de integração, ele diz respeito ao processo de complementação das lacunas que o processo do trabalho tem e do direito comum trabalhista também tem, e a sua aplicação subsidiária através de outros sistemas normativos. Isso está bem claro na leitura do artigo 8º da CLT, que trata da aplicação subsidiária do direito comum ao direito do trabalho, e no artigo 769 da CLT, que trata da aplicação subsidiária do processo civil ao processo de trabalho. Então, o processo de integração é esse processo de complementação, e isso me parece fundamental para esse tema dessa videoaula, o reflexo do novo CPC na área processual trabalhista. E, obviamente, a hermenêutica também se faz através do processo de aplicação das normas jurídicas. O processo de aplicação das normas jurídicas é aquilo que nós, advogados, fazemos todos os dias, né? É o famoso silogismo jurídico, a famosa subsunção jurídica, ou seja, trabalharmos na premissa maior, trabalharmos na premissa fática, para que essa premissa possa ser construída e reconstruída através da norma jurídica posta, da norma jurídica estatal, ou a norma jurídica, no nosso caso trabalhista, autônoma, né, que são as negociações coletivas, e a conclusão, ou seja,
qual é o caminho que, da premissa fática à adequação da norma positivada, qual foi a conclusão que nós chegamos a respeito da aplicação dessa lei, da aplicação dessa norma. Então, esse processo de hermenêutica, através da interpretação, através da integração e através da aplicação da lei, é fundamental para que nós possamos fazer essa adaptação ou até mesmo refutar, rejeitar a aplicação de alguns conceitos do novo CPC ao processo trabalhista. Aliás, apenas fazendo uma rápida observação. É verdade que o fato de sermos autônomos, ou seja, o processo de trabalho é um processo autônomo, não significa dizer que ele não vá dialogar, que ele não vá interagir com outros sistemas processuais. Aliás, é isso que vocês vão ver muito claramente, né, principalmente em alguns artigos jurídicos mais acadêmicos, do processo de heterointegração dos microsistemas processuais. Então, é importante destacar esse ponto e esse fato, né, de que nós buscamos uma integração desses microsistemas. E essa integração é fundamental se nós entendermos a hermenêutica trabalhista diferenciada. Por falar em hermenêutica trabalhista diferenciada, no próximo slide, eu faço uma consideração que me parece fundamental. A consideração de que a interpretação trabalhista, a interpretação da norma material ou processual trabalhista, ela é axiológica. O que significa isso, né? O que é trazer uma interpretação axiológica? A chamada jurisprudência axiológica. Significa dizer que na interpretação trabalhista existem valores fundamentais de proteção que não podem ser afastados para a correta compreensão da norma jurídica. Repito, isso não significa dizer que nós vamos dar crédito a todo e qualquer argumento trazido pelo trabalhador, por exemplo, numa demanda trabalhista. Isso significa dizer que a norma jurídica, quando interpretada e quando aplicada, ela tem que trazer essa interpretação axiológica, essa interpretação na busca de valores fundamentais do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Por isso que o nosso processo de interpretação é um processo de interpretação diferenciado. Muitos atuantes em outros ramos têm uma dificuldade enorme de compreensão, porque partem de uma premissa equivocada, não partem da premissa valorativa da interpretação diferenciada trabalhista, da interpretação axiológica trabalhista. Bom, no próximo slide, eu começo a destacar a premissa da heterointegração desses sistemas processuais. Então, nós não temos dúvida alguma de que nesse processo de heterointegração dos sistemas processuais, o diálogo entre CPC, entre o novo Código de Processo Civil e a CLT é primordial. Primordial porque nós temos normas processuais trabalhistas avançadas, diria até mais avançadas do que as normas processuais civis, mas temos também hoje normas processuais civis também avançadas. Vejam nos slides que eu faço referência, mais uma vez, a dois dispositivos da CLT. Bom, nesse próximo slide, nós vamos tratar sobre aquele processo de heterointegração das normas processuais. Nesse processo de heterointegração, como dito anteriormente, nós vamos buscar aquilo que de melhor temos no novo Código de Processo Civil e afastar aquilo que não seja compatível com o processo de trabalho. Para isso, nós vamos utilizar o disposto no artigo 8º da CLT e no artigo 769 também da CLT. E nós vamos perceber que existe uma regra, até mesmo singela, diria, de que só se aplica o direito comum ou direito processual comum quando houver uma lacuna.
essa ideia transparece um processo de integração frio, né? Um processo de integração que simplesmente não depende de uma interpretação um pouco mais aprofundada daquele que aplica a legislação trabalhista. Parece-nos quase uma fórmula matemática, né? Ora, visualizemos a lacuna. Se tiver lacuna, nós vamos aplicar a norma processual ou a norma material. E esse, sem dúvida nenhuma, não é a melhor forma de aplicarmos esse processo de heterointegração. Vejam que o parágrafo único tem a seguinte dicção, do artigo 8º da CLT. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Vejam que o papel do intérprete não é buscar apenas a existência da lacuna, mas é buscar também a compatibilidade destes princípios trabalhistas. O artigo 769 tem o mesmo sentido, só que agora no direito processual. Vejam, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse tipo. Mais uma vez, a mesma ideia que foi dita anteriormente. Além da lacuna, ou seja, a falta de um tratamento específico da CLT, nós temos que saber se nesse processo de heterointegração há a compatibilidade das novas regras do processo civil com as regras já existentes do processo de trabalho. E quando eu disse regras, eu não estou dizendo apenas a norma, mas eu estou também incluindo os princípios, os institutos e as instituições que regem o ordenamento processual trabalhista. Nesse processo de integração, isso é fundamental. Ou seja, nós já temos, mesmo antes desse novo Código de Processo Civil, o rumo a ser seguido. O que fez o novo Código de Processo Civil foi, obviamente, ratificar esse entendimento e deixar mais claro qual é o processo de heterointegração que nós buscamos. No próximo slide eu faço uma pergunta e queria compartilhar essa pergunta com vocês. Afinal de contas, qual é o processo de trabalho dos nossos sonhos? Qual é o processo de trabalho que nós buscamos? Essa pergunta, na verdade, ela fica bem mais pertinente quando nós estamos estudando o reflexo do novo CPC aqui na área processual trabalhista. Porque nós tivemos muitos avanços do novo CPC e gostaríamos também que esses avanços pudessem ser compatíveis, ou diria, o nosso papel de hermeneuta e de intérprete é que nós consigamos trazer essas novas melhorias ao processo de trabalho exatamente para que nós possamos também acompanhar essas melhorias trazidas pelo novo CPC. Então, esse processo de trabalho, o processo de trabalho que nós queremos, é um processo que primeiro se rege pelas regras de seleção ética de aplicação. Significa dizer que no processo do trabalho e no processo civil existe uma busca hermenêutica, existe um processo de aplicação hermenêutica que busca o verdadeiro sentido da norma jurídica processual civil e a sua aplicação no processo de trabalho dentro de um padrão que se refere ao ganho à sociedade, ao ganho àquele que quer a prestação jurisdicional e não a uma simples ideologia, seja acadêmica, seja processual, seja de direito material. Então, esse padrão ético é um padrão de busca de melhorias de institutos mais modernos, de também aplicação no processo do trabalho, através dessa seleção ética, e não de uma seleção ideológica, e não de uma seleção casuística. O código não é do advogado, o código não é do juiz, o código não é das partes. O novo Código de Processo Civil e o processo de trabalho é um código de todos. Essa busca ética é fundamental para que nós possamos
decisivamente definir o que é, o que pode ser aplicado e o que não está dentro do padrão principiológico, hermenêutico, de aplicação, de integração do processo de trabalho. Qual é também, e essa é a pergunta que faço, qual é a nossa ambição processual? O que nós pensamos para o futuro? Eu penso particularmente que eu sempre vejo os microsistemas processuais e essa heterointegração como uma busca constante de convergência. É como se nós partíssemos, de caminhos diferentes, mas que nós possamos chegar ao mesmo fim. Então, o processo civil ele tem que buscar a mesma finalidade que o processo de trabalho busca: a maior eficiência, a maior celeridade, uma maior informalidade, a busca pelo merecimento das decisões, a busca por uma menor formalidade dos atos processuais em termos de atingimento de um determinado objetivo, enfim. Me parece que a convergência desses dois microsistemas é fundamental para o bem-estar do futuro do processo, para que nós não tenhamos que daqui a 10, 15, 20 anos sofrer uma nova reforma processual para buscar novas formas de avanço. E qual é o grau de fidelidade das nossas escolhas? Como disse anteriormente, as nossas escolhas não podem estar pautadas por uma busca ideológica. O novo Código de Processo Civil e o processo do trabalho têm uma finalidade. E me parece que isso está bem claro na própria CLT, na parte processual da CLT e no novo CPC. O CPC, ele deixa muito claro, o novo CPC deixa muito claro que o processo é uma construção das partes envolvidas na demanda, que a sentença é um eterno e um efetivo diálogo das partes e que só assim nós teremos uma prestação jurisdicional correta e eficiente e que vá buscar a paz social, a forma pacífica de solução dessa controvérsia. Então, o grau de fidelidade que nós temos que ter das nossas decisões ao mencionar a aplicação ou não do novo Código de Processo Civil é exatamente o afastamento de qualquer conotação ideológica e a busca para uma finalidade comum, o bem comum, o bem do jurisdicionado, o bem do magistrado, o bem dos advogados, o bem-estar das partes, o bem-estar dos envolvidos nessa relação jurídica processual. Então isso também é fundamental quando nós busquemos, quando nós vamos estabelecer quais são essas regras compatíveis ou não do CPC ao processo de trabalho. O artigo mais importante do CPC que trata desse assunto é o artigo 15, O artigo 15 do novo CPC salienta: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes são aplicadas supletiva e subsidiariamente. Acho que essas duas palavras deixam um tom muito tranquilo de ser compreendido por todos nós. Porque a aplicação supletiva e subsidiária dá uma conotação de autonomia do processo, mas ao mesmo tempo de diálogo com os outros microsistemas processuais e mais ainda, a busca de uma complementação desses microsistemas processuais. Uma complementação que vai atingir o mesmo bem comum. Então, as palavras utilizadas pelo novo CPC foram perfeitas para traduzir essa busca, por um novo projeto de interpretação desses microsistemas processuais. Pois bem, no próximo slide, eu trouxe para vocês algumas premissas do novo CPC. E é importante destacar essas premissas que estão, obviamente, nos primeiros artigos do novo Código de Processo Civil, porque essas premissas, elas são bem visualizadas e bem aplicáveis também no processo trabalhista. E aí nós começamos muito bem, porque se as premissas do CPC forem conjugadas e forem próximas das premissas do processo trabalhista, nós vamos ter, obviamente, um futuro
dessa dinâmica processual bem mais promissora, bem mais exitosa para a prestação jurisdicional. Eu trago para vocês o artigo 5º, que traz da participação no processo das partes de acordo com a boa-fé. A boa-fé é fundamental não só nas relações contratuais, mas hoje também nas relações processuais. E óbvio que isso tem todo o padrão de aplicabilidade no processo trabalhista. O artigo 6º, né, que traz o princípio, o processo como princípio de cooperação entre as partes. Então é isso que eu disse, né, anteriormente, né? O processo que nós queremos é um processo de um diálogo, de uma construção, praticamente uma construção realizada em todos os seus atos praticados por todas as partes envolvidas. Então esse princípio da cooperação, que está elencado nesse artigo 6º do novo CPC, também é fundamental para o processo trabalhista. E se nós percebermos hoje no processo trabalhista, principalmente a audiência, né, a gente percebe que essa cooperação é muito presente, né, porque a construção da sentença trabalhista se dá em muito naquilo que foi dialogado entre as partes na audiência trabalhista, na prova oral que foi produzida. Então, me parece que os sujeitos do processo, ao agir nesse sentido de cooperação, aproxima muito mais o processo civil do processo trabalhista. O artigo 7º, né? E aí, artigo 7º me parece ser fundamental para nós advogados, mas fundamental também para o magistrado, que ao respeitar essas garantias prestará a devida tutela jurisdicional, que o artigo 7º assegura, né, às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, por meio de defesa, aos seus ônus, aos deveres, aplicações de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Me parece que o princípio do contraditório seria o princípio hierarquicamente superior, digamos assim, sem querer, óbvio, hierarquizar, mas apenas para enfatizar mais a palavra, o princípio do contraditório ele está presente e é atuante no novo Código de Processo Civil. E me parece que, dentro da audiência trabalhista, o princípio do contraditório é fundamental para a prestação jurisdicional. Por isso que eu disse outrora que a nossa visualização é realmente de uma maior aproximação desses microsistemas processuais. Então, sem dúvida nenhuma, o artigo 7º também, que traz, né, não só a isonomia de tratamento, a ideia de uma necessidade das partes atuarem em pé de igualdade e principalmente em termos de construção através do contraditório, sem dúvida nenhuma, ganha o processo civil, ganha o processo do trabalho. Um próximo slide, ainda continuando na esteira das premissas, né, do artigo 8º do novo CPC, e esse artigo 8º do novo CPC é uma reprodução do que nós já tínhamos e nós temos na CLT, principalmente lá nas demandas do rito sumaríssimo, né? E o artigo 8º salienta que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ora, se essa é uma regra para o processo civil, eu vejo essa regra ainda muito maior no processo trabalhista. Mas, repito, nós já tínhamos e temos ainda essa regra do processo do trabalho, né? Principalmente nas regras do processo que tramita pelo rito sumaríssimo, né? Que o juízo, ao aplicar a norma jurídica, ele a aplica com equidade, ele aplica corrigindo as distorções da norma, ele aplica atendendo os fins sociais, os interesses e as exigências do bem comum. Então, essa presença aqui, como premissa do CPC, repito, me conforta com relação àquela busca que eu disse a uma convergência. Então, esse é mais um ponto de convergência que está dentro da premissa estabelecida nos primeiros artigos do novo CPC. O artigo 9º
também aqui destacado para vocês nos slides, não se promoverá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo as hipóteses que são definidas em lei. Isso também me parece ser muito importante para o processo trabalhista, que tem nas tutelas antecipadas, nas medidas cautelares, no próprio princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, instrumentos capazes de dar celeridade à tutela jurisdicional, à prestação jurisdicional. Então, se essa é uma marca da decisão do processo civil, ela vai continuar sendo uma decisão e uma marca também do processo trabalhista. Só para mostrar para vocês que nós temos essa compatibilidade, eu citei aí para vocês também, né, e noticiei e destaquei nos slides, o artigo 765, né, da CLT, onde o magistrado tem a direção, a liberdade de direção do processo, mas essa liberdade de direção atualmente, e aí destacada a premissa do CPC, sempre à luz do contraditório, sempre à luz da ampla defesa, sempre através da cooperação das partes no momento de construção da prestação jurisdicional. Então, repetindo, me parece que essas premissas do CPC estão presentes e fortemente presentes também no processo trabalhista. Pois bem, nós chegamos ao um ponto dessa videoaula que me parece o ponto agora de maior preciosismo. Por que esse preciosismo? Porque até então, nós, nesse estabelecimento dessas premissas e das próprias vicissitudes que giram em torno de processo do trabalho e processo civil, nós não tínhamos então ideia, quando o novo código veio à baila e quando ele entrou em vigência, quais seriam essas regras compatíveis ou não. Para que nós tenhamos um rumo a ser seguido, eu gostaria e indiquei aqui para vocês nesse slide a Instrução Normativa número 39 de 2016, que foi expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Qual foi e qual é a importância dessa instrução normativa? O Tribunal Superior do Trabalho, obviamente preocupado com a própria vigência do novo CPC e esse processo de compatibilidade ou não, de forma exemplificativa, então é bom que se diga que essa instrução normativa ainda não foi exauriente em termos de aplicar-se ou não todas as normas de processo civil, todas as novas regras de processo civil, então ela foi exemplificativa, mas eu sugiro a leitura pormenorizada dessa instrução normativa número 39 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Só para lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho praticamente legislou em termos de aplicação de normas processuais. E se ele, entre aspas, legislou, isso, tanto no meio acadêmico quanto também pela própria Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, esse assunto já chegou ao Supremo Tribunal Federal para se saber se essa instrução normativa tem ou não tem padrão de constitucionalidade, porque o TST ele acabou traduzindo ou realizando um papel de verdadeiro legislador de normas processuais, o que nós sabemos, né, que encontra também certo óbice nos próprios preceitos constitucionais, que tratam de competências privativas e concorrentes com relação a estados, União, Distrito Federal e municípios, relativamente às normas processuais de tratamento. Então, esse assunto já chegou ao Supremo, mas, por hora, essa é a diretriz que nós, advogados, advogadas e aqueles operadores de direito têm com relação à aplicação ou não do novo CPC. Eu trouxe aqui para vocês a exposição de motivos que foi trazida pelo TST, dessa instrução normativa, que foi expedida no dia 15/3/2016, quer dizer,
poucos dias antes da entrada da vigência do novo CPC, e algumas passagens eu acho que merecem um pouco de destaque, um certo destaque. O tribunal disse que essa forma não era exaustiva. O tribunal disse que, conforme disposto, essa norma é muito importante, no artigo 1046, parágrafo 2º do novo CPC, as disposições especiais de procedimentos regulados em lei especial continuam sendo regulados por essa lei especial. Isso me parece fundamental, porque nós temos na área trabalhista, né, seja no artigo 837 até o artigo 852 da CLT, que trata do rito ordinário, seja no artigo 852A até o 852I também da CLT, que tratam do rito sumaríssimo, um procedimento especial. Esse procedimento especial está preservado. Esse procedimento especial continua como antes. Então, isso já aplicando o artigo 1046, parágrafo 2º. O TST também objetivou nessa instrução normativa trazer uma segurança jurídica para as partes, né? Posso dar um exemplo aqui, daqui a pouco novamente vou salientar esse exemplo, né? Com relação à contagem de prazo, né? A contagem de prazo foi modificada pelo novo CPC e essa contagem de prazo se aplica ao processo de trabalho. Então, obviamente, a preocupação também do TST, na melhor das intenções do Tribunal Superior do Trabalho, foi efetivamente traduzir a ideia de aplicação segura das novas normas do processo civil. Pois bem, um outro destaque especial que está agora para vocês aí no próximo slide foi a preocupação do TST em buscar sempre a preservação dos princípios já concretizados e já enraizados no processo civil. Então, a busca também dessa instrução normativa para saber o que se aplica ou não do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho é também uma preocupação do TST de não perder a essência principiológica e a essência já construída quando as normas processuais trabalhistas ganham autonomia. Então, sem dúvida nenhuma, também essa é uma preocupação do TST ao expedir essa instrução normativa. E ele começa no parágrafo 1º, né, destacando aquilo que nós visualizamos, né, em relação à aplicação do novo Código de Processo Civil e aqueles já conhecidos, artigo 8º e artigo 769 da CLT. Já no parágrafo 1º desse mesmo artigo, né, da instrução normativa, né, ele preserva a aplicação do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ou seja, o que já era respeitado antes continua sendo respeitado na vigência do novo Código de Processo Civil. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias previsto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. O parágrafo 2º do artigo 1º menciona a preservação dos prazos processuais trabalhistas. Nós sabemos que os prazos processuais trabalhistas, em termos de número, em termos de tempestividade, né, de lapso temporal previsto em lei, são menores. Os nossos recursos são interpostos em 8 dias. E esta norma específica trabalhista também foi preservada. No próximo slide, eu começo a destacar para vocês como é que o TST formatou essa instrução normativa. No artigo 2º, nós temos a previsão de não aplicabilidade de alguns dispositivos do novo CPC. Então, pela visualização dos slides, nós temos, sem prejuízo de outros, ou seja, aqui a conotação é meramente exemplificativa, não se aplicam ao processo de trabalho em razão de inexistência, de omissão ou por incompatibilidade os seguintes preceitos. São citados exemplificativamente o artigo 63, que diz respeito à modificação da competência territorial e eleição de foro. Isso porque a regra processual trabalhista é imperativa e específica. Vide o artigo 651 da CLT. O artigo 190 do novo CPC,
que trata da negociação processual. Me parece também que essa norma não é compatível porque o poderio do empregador é muito maior do que o poderio econômico do empregado. Então, essa negociação processual poderia até mesmo desequilibrar a relação jurídica processual. Então, a negociação processual também não é possível no caso processual trabalhista. Este importantíssimo. Artigo 219, contagem dos prazos em dias úteis. O TST disse que esse artigo não é compatível. Pessoal, é fácil essa compreensão. Lá na CLT, no artigo 774, nós temos uma regra específica. E se temos regra específica, não há por que aplicarmos as novas disposições do novo CPC. Os advogados trabalhistas não vão ficar muito felizes com isso, porque essa nova regra de contagem de prazos, ela seria extremamente favorável para o advogado trabalhista, que já tem um número maior, um número de demandas grandes, que já tem uma contabilização de prazos recursais menores e que poderia ser o grande beneficiário em termos de dias úteis. Mas como nós temos uma regra própria, esse artigo efetivamente não traduziria a melhor aplicabilidade no processo trabalhista. A audiência de conciliação e de mediação do artigo 334, né? Incompatibilidade que me parece muito simples de ser compreendida, né? Porque nós já temos uma fase de conciliação dentro da própria audiência. Aliás, não só a conciliação a qualquer tempo, como é o caso do rito sumaríssimo, mas duas propostas obrigatórias de conciliação, como é o caso do rito ordinário. O prazo para a contestação do artigo 335 do novo CPC, completamente incompatível com o artigo 847 da CLT, porque o artigo 847 da CLT, ela salienta, né, e ainda mais com o processo judicial eletrônico, que a defesa é apresentada em audiência, a defesa é disponibilizada em audiência. E a questão também do artigo 373, parágrafos 3º e 4º, da distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes. Mais uma vez, a mesma explicação da questão do negócio processual. O empregado é o sujeito que merece proteção. É o sujeito jurídico que merece proteção. Então, economicamente mais fragilizado, hipossuficiente. Então, essa convenção entre as partes para a distribuição do encargo probatório não seria compatível porque poderia ferir essa isonomia processual ou a busca dessa isonomia processual. O artigo 3º e aí no próximo slide, o artigo 3º da instrução normativa, ele vai tratar dos artigos que são compatíveis com o processo de trabalho. E aí eu queria destacar para vocês dois que me parecem fundamentais para a dinâmica do advogado trabalhista. O artigo 373, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. Essa me parece fundamental, porque se nós aplicarmos a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista nesse artigo 373, com os rumos de interpretação protetiva ou o princípio da aptidão da prova no processo trabalhista, nós vamos ter uma distribuição dinâmica mais eficiente daquela que nós já aplicamos no processo de trabalho. Então, essa norma me parece ser efetivamente também compatível. E uma das grandes polêmicas, né, no que tange a proposta do novo CPC, a aplicação do artigo 489, a fundamentação da decisão, a fundamentação exauriente da decisão, também dispositivo aplicável ao processo de trabalho. Como nós vamos aplicar isso? A própria instrução normativa também menciona. Em artigos posteriores, o tribunal fez questão de esclarecer o significado desse artigo 489 dentro da dinâmica da prestação jurisdicional trabalhista. Então, me parece também uma perspectiva positiva. No artigo 4º dessa instrução normativa, nós mencionamos o princípio do contraditório,
obviamente, como demarcação do processo trabalhista também. No artigo 5º, a possibilidade nova no CPC e agora também aplicável ao processo trabalhista do chamado julgamento antecipado parcial de mérito, e cá entre nós, um julgamento antecipado parcial de mérito cai como uma luva para a prestação jurisdicional eficiente da área trabalhista. Lembremos, o crédito trabalhista é um crédito de natureza alimentar. Então, certamente, um julgamento antecipado parcial de mérito seria imprescindível para essa busca do crédito de natureza alimentar. Artigo 6º, com uma proposta fantástica de aplicação das novas regras da chamada desconsideração da personalidade jurídica. Então, aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no novo CPC no artigo 133 a 137. Me parece essa ser uma grande formalidade extremamente adequada aos rumos que o processo trabalhista dava no que tange a este propósito da aplicação desse instituto. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, na Justiça do Trabalho, essa formalidade da incidência desse instituto da desconsideração é aplicado de várias formas. Agora nós temos uma aplicação formal e padronizada desse instituto da desconsideração. Então me parece uma marca positiva se nós pensarmos em aplicação desse instituto ao processo do trabalho. A instrução normativa então autoriza essa aplicação subsidiária. No artigo 9º, a aplicação dos embargos de declaração, a necessidade de adaptação dos embargos das causas atinentes aos chamados embargos de declaração com aqueles previstos já no artigo 897 da CLT-A da CLT. Apenas lembrando que não existe em termos de CLT a garantia da aplicação do prazo em dobro pelos litisconsortes. Então, apesar de aplicarmos as hipóteses previstas no artigo 1022 a 1025 do CPC, guardadas as considerações e as especificidades do artigo 897 da CLT, a própria instrução normativa já faz uma aplicação restritiva, Olha, para a contagem em dobro de prazo para embargos de declaração para o litisconsortes, não existe essa aplicação, essa regra no processo trabalhista, por ser incompatível com a busca da celeridade do processo. Não se aplica também no processo trabalhista, aí no artigo 11, também ali nos slides para vocês, a permissibilidade da inquirição direta das testemunhas pelo advogado, já que nós temos um artigo expresso, que é o artigo 820 da CLT, que trata também desse assunto. Atenção, artigo 16 dessa instrução normativa. O parágrafo 5º do artigo 272 do CPC estabelece a possibilidade de nulidade processual no caso de cadastramento equivocado de advogado que deveria estar cadastrado. O que fez o TST? Adaptou essa norma ao sistema que nós chamamos de processo judicial eletrônico. Se o advogado não está habilitado devidamente no processo judicial eletrônico, mesmo pedindo que as publicações saiam no nome deste advogado, esta falta de habilitação impediria que a própria Justiça do Trabalho fizesse as intimações e as publicações em seu nome. E nós sabemos que quem deu causa à nulidade não pode se aproveitar dela. Então, o artigo 16 também da instrução normativa deixa isso muito claro, que a nulidade existe, aliás, já configurada também na própria súmula 427 do TST, mas ela existe somente quando o advogado está devidamente habilitado no processo judicial eletrônico. Digamos que essa norma, então, repito, foi adequada ao nosso sistema, que é um sistema hoje, já com ampla utilização, o nosso PJE, o nosso processo judicial eletrônico. E, para finalizar esse dispositivo, essa instrução normativa, o artigo 17. Sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas,
expressa previsão no artigo 642, aplicam-se à execução as normas dos artigos. E aí ele fala o que na execução do processo civil é compatível com o processo trabalhista. Ele traz 3 dispositivos que tratam de hipoteca judiciária, então aquilo que antes era discutida jurisprudencialmente falando, hoje é compatível com o processo trabalhista, o protesto da decisão judicial e também a inclusão do nome do executado em um cadastro de inadimplentes. Obviamente, todos esses meios garantidores da execução do crédito trabalhista são plenamente compatíveis. Aliás, aquela ideia anterior que disse a vocês, a modernidade processual, a microintegração para a busca do bem comum desses sistemas processuais. Em resumo, o que nós temos nessa instrução normativa? Nós temos na instrução normativa, no artigo 2º, as regras não aplicáveis. No artigo 3º, as regras aplicáveis. E, dentro das especificidades das regras aplicáveis, algumas delas que precisam de sofrer restrições para que elas possam ter compatibilidade. E aí me parece que nós conseguimos traduzir efetivamente aquilo que queremos para o processo trabalhista. Não trabalhar em lacunas ontológicas, com aquela, como disse anteriormente, na precisão matemática do que seria compatível ou não, apenas pela visualização da omissão, mas muito mais do que isso. Sabermos se aquela regra processual civil nova, se ela atinge um padrão de modernidade, de busca de valores processuais trabalhistas, elas devem ser aplicadas, mesmo que com necessárias restrições ou com necessárias adaptações. O desafio que lanço para vocês é sabermos qual é a aplicação mais concreta e efetiva do artigo 489 da fundamentação das decisões. Eu chamo esse desafio de duelo de titãs. Porque se por um lado os advogados exigem as decisões fundamentadas, de outro lado os magistrados vão dizer que essas decisões fundamentadas não podem servir de entrave para a própria prestação jurisdicional. Mas me parece que está muito clara a definição do legislador. Todas as questões postas, e gosto de trazer à baila o artigo 489, e especificamente no inciso 4º. A decisão não é fundamentada quando ela não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Toda e qualquer tese levada pelo advogado, capaz de influenciar na decisão do magistrado, tem que ser objeto de análise. Como disse, esse é um desafio, porque é a jurisprudência que vai interpretar, mas a advocacia certamente deve exigir que esse dispositivo seja aplicado de forma exauriente, seja aplicado de forma a atingir o objetivo que ele quis atingir, que a prestação jurisdicional seja uma construção e uma cooperação constante das partes envolvidas na demanda. Para finalizar a minha participação, eu queria trazer para vocês uma frase de Darwin que deixa muito claro qual é a nossa, não só a nossa preocupação, mas principalmente qual é o rumo que nós queremos atingir. Darwin dizia que não são os mais fortes de uma espécie que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas os que melhor respondem às mudanças. E é isso que nós vivenciamos hoje, né? Nós temos uma mudança processual extremamente complexa e o nosso desafio como seres humanos, como profissionais, como operadores, é fazer com que essa adaptação seja eficiente para a prestação jurisdicional, seja eficiente para a classe dos advogados. Muito obrigado e até breve.